Olá, boa noite a todos. Estamos em mais uma live do Saber Saúde Science. Tem alguém aí? Alguém já está entrando na sala? Boa noite, Jânio. Boa noite, Jane. Geni Machado, bem-vindo. Oi, Lourdes. Mônica, né? Mônica, eu não sei se é Lourdes Mônica Barbosa, Mônica Lourdes Barbosa. Cris, Dolores, Marcos, Rai, Seiji Sakamoto, bem-vindo, irmãozinho. Tudo bem? Muito bem. Que bom, bem-vindos a todos. Hoje a gente vai fazer... Oi, Maria Tereza! Você está sempre conosco. Bem-vinda. Kenkopato Brasília. Tânia. Dinha. Olá. Boa noite. David. Hoje a nossa... Desculpa. Hoje a nossa live, eu falo que pra mim é um presente. É um grande presente. Na verdade, ela é mágica, porque eu sempre tive vontade de falar sobre esse assunto para vocês. E assim, quando eu idealizei fazer essa live, nossa, vocês não fazem ideia da alegria que foi para mim. Viu, Masakawa? Bem-vinda! Marcílio, você tá aqui, boa noite! Solange. Boa noite, professor Salgado. Bem-vindo. Boa noite, Helga. Karen Silva. Maria Rosa. Oi, Karine. Boa noite. Então, como eu estava falando, isso para mim foi um grande presente. Eu tinha vontade demais de falar sobre esse assunto. Eu acho bem pertinente. Sila, tudo bem? Josi, é um assunto muito legal, eu acho que vale a pena vocês anotarem, porque eu vou dar umas dicas super legais, vai facilitar muito a vida de vocês, não só para identificar algumas coisas que estão à volta de vocês, mas também para ajudar no trabalho, para quem trabalha com dor, para quem vende o equipamento, para quem tem dor, para poder dar uma orientação melhor, para entender quando as coisas não dão certo, quando não funciona. Então eu acho que é um assunto bem pertinente, é um assunto que vai agregar bastante no trabalho, na casa, enfim, em várias situações que vocês lidam com a dor. E até, de repente, para quem sofre de dor, mas não tem ainda um diagnóstico fechado, não sabe bem o que está sentindo. Então, eu acho que pode ser algo que vai agregar, né, também para as pessoas que sentem a dor. Fotontile! Tem gente com fibromialgia, né? Tô vendo aqui. Gente, olha, na quarta-feira vamos ter uma live especial com o professor Salgado. A gente vai falar especificamente da fibromialgia. Nós estamos na Semana da Dor, né? Nós vamos falar exclusivamente da dor. Hoje eu vou fazer uma introdução. Essa introdução, gente, vocês imaginam que é a ponta do iceberg, mas isso quando tá com maré cheia, sabe? É aquela ponta assim minúscula, quando tá com maré cheia, que você quase não enxerga ali na neblina. É mais ou menos isso daí, tá? É uma introdução pequenininha. Claro que a intenção vai ser ajudar o máximo possível. Vou dar dicas e tudo. Mas não saiam daqui achando que vocês vão ser expert em dor. Porque esse é um assunto, gente, extremamente rico. Que eu tenho lido bastante a respeito. Fiz recentemente, no ano passado,
um curso de dor neuropática, que foi maravilhoso para mim, me abriu bastante os olhos. E cada vez que a gente vai lendo, cada vez que a gente vai tomando conhecimento dessa questão da dor, a gente vai percebendo que a gente não sabe absolutamente nada. Então, olha, pensem bem, é pontinha de iceberg, maré cheia, com neblina ainda. Eu vou dar uma pitadinha só falando do que é a dor, explicar um pouquinho para vocês. Mas creio eu que as informações ainda assim vão valer muito a pena. Então, segura aí, tá bom? Eu trouxe aqui 3 parágrafos, 3 aspectos, falando de dor, da dor no geral, e eu achei que seria importante de eu ler para vocês, tá? Não decorei, então eu vou ler para vocês porque eu acho que vai ser bem-vindo. Tô com a garganta um pouco incomodando hoje. Bom, a dor ela é uma experiência emocional desagradável relacionada a um dano tecidual real ou potencial. Isso foram 2 pesquisadores em 1994, que é o Merkel e o Borduk. Eles é que fizeram essa referência à dor. No geral, as dores iniciam-se a partir de aspectos biológicos, mas podem afetar o estado emocional dos pacientes. Isso ocorre porque depois de vários meses que o paciente sofre com aquela dor, mesmo se não houver mais nenhuma causa biológica para a dor, pode ocorrer a depressão, a ansiedade e o pânico. Então, para vocês verem a gravidade que isso é na vida de quem sofre, isso gera outros comportamentos. Além dos aspectos biológicos e psicológicos, a dor crônica pode afetar também a sociabilidade dos pacientes por muitos que deixam de trabalhar, deixam de viajar e até de sair de casa por conta de incômodos constantes. Então, isso é muito sério. As pessoas que sofrem de dor crônica, elas passam a evitar a socialização, elas passam a evitar de conviver com outras pessoas, de saírem de casa, de frequentar reuniões de amigos, reuniões de familiares, porque nada para ela é prazeroso, nada é agradável e ela não se sente bem em estar em determinados locais. A Sociedade Internacional da Dor, ela fala que hoje, no mundo todo, nós temos mais ou menos 80% da população sofrendo com algum tipo de dor, tá? E 30% delas, aproximadamente, sofre de dor crônica. Isso é muito alto. Isso realmente é muito alto. Faz toda a diferença. Nós vamos falar de dor e aprender um pouco em como diferenciar para saber e para tratar essa dor. Porque é importante a gente reconhecer, é importante que a gente entenda esse processo para que a gente possa orientar as pessoas, tanto os nossos pacientes, quanto os nossos amigos, quanto os nossos parentes de dentro de casa, como que ela pode se comportar diante daquilo ali. Então, a gente precisa saber, essa dor ela vai passar, essa dor ela precisa de um auxílio médico, essa dor ela precisa de um auxílio fisioterapêutico. A gente hoje vai ter condições de reconhecer um pouquinho disso daí, ter um pouco de orientação, para que nós possamos dar um direcionamento para essas pessoas que estão ali à nossa volta, sofrendo desse mal, tá bom? Então, é importante a gente compreender essa diferença para a gente saber qual que é a forma de tratar, porque ela é diferente. Vocês vão ver que é diferente, é por isso que muitas vezes vocês usam um recurso. Eu tô falando assim, o recurso pode ser medicamentoso, tá? Pode ser fisioterapêutico. Olha, muitos colegas meus ainda não têm conhecimento de como tratar as diferentes formas de dor. Eu não tô falando só a gente em casa, não. Tem médicos também que não sabem como conduzir relacionado a essa dor. Eu tô falando porque eu pego pacientes que
tem determinado quadro de dor, que busca um médico, busca outro, busca um tratamento, busca outro, toma medicamentos, mas infelizmente o quadro de dor não cessa, ele não melhora e aquela pessoa fica até desanimada. Então, por isso que eu falo, é importante a gente reconhecer, não só nós como profissionais, como vocês também que lidam com a pessoa que está em casa, como vocês que lidam com pessoas que vocês vão fazer uma venda, com pessoas que perguntam para vocês, olha, mas eu uso o Kenkobil, eu estou usando, mas não está adiantando nada, eu vou parar. Não, pelo amor de Deus, não para. E eu vou falar sobre isso hoje, porque é importante, tá bom? Olha, em 2006, o Torrance e os seus colaboradores, eles avaliaram 6.000 pacientes de um posto de saúde lá no Reino Unido. Ele conseguiu perceber que 17%, ele pegou esses pacientes com prevalência de dor crônica, tá? E 17% dessas pessoas tinham uma dor chamada de dor neuropática. Que nós vamos falar o que é isso. Isso faz toda a diferença no trabalho de vocês. Isso faz toda a diferença no trabalho de um profissional da área da saúde. A gente precisa compreender isso. Qual que foi a prevalência desse estudo nesses pacientes que tinham essa dor crônica, prevalentemente com a dor neuropática? A maioria elas eram mulheres, idosos e pessoas com um baixo nível socioeconômico. Isso naquela época. Boa noite, Takashi. Bom, hoje a gente sabe, isso foi em 2006, hoje nós sabemos que o número dessas pessoas vem crescendo assustadoramente ao longo dos anos. E a tendência é que se aumente cada vez mais. Então, nós temos uma grande importância em saber esse tema, reconhecer isso, porque isso vai estar à nossa volta. Se já não está, nós vamos ainda assim lidar com pessoas com dor crônica ou conhecer pessoas com dor crônica, porque vem aumentando esse número gradativamente numa curva assustadora, exponencial, tá? O que acontece? Por que isso ocorre? Porque vem aumentando a sobrevida de pacientes que têm doenças crônicas associadas ao tipo de dor. Eu vou dar um exemplo. Pacientes que têm câncer, hoje a sobrevida é muito maior do que era uns anos atrás, porque hoje os tratamentos são melhores. Agora, concorda comigo que esses pacientes têm muito mais facilidade de desenvolver uma dor crônica, porque eles fazem ali quimioterapia e radioterapia? É muito mais fácil desenvolver? Não vou abordar isso hoje, mas só para vocês pensarem. Outra questão, gente, que é fundamental, diabetes. Não sei se vocês sabem, mas o diabetes tem uma forte relação com a dor neuropática, principalmente para as pessoas que têm diabetes e são muito altas, porque os nervos periféricos das mãos e dos pés, eles ficam muito distantes da sua fonte de alimentação, que é a coluna. Então, quanto mais alto é a pessoa, mais propensão ela tem de desenvolver uma dor neuropática nas mãos e nos pés, tá? Então, olha, gente com diabetes hoje em dia vem crescendo assustadoramente, são pessoas que passam por tratamento, que se cuidam, mas que não estão imunes a terem dor neuropática. Então, por isso que vem crescendo. Outra questão, as doenças autoimunes. Então, você associa isso, por exemplo, a uma artrite reumatoide, né? A pessoa que tem artrite reumatoide, vou falar mais, um AVC, né? A pessoa que sofreu um AVC, ela tem maior chance de desenvolver uma dor crônica. Tudo bem? Então, como a expectativa de vida vem aumentando, a gente tem uma prevalência de aumento também dessas dores crônicas. Por isso a importância da gente tratar. A Cris está falando aqui, minha irmã tem lúpus, a lúpus também está dentro desse quadro, tá bom? A gente precisa, pelo menos, entender
o que se passa com essas pessoas, a volta dessas pessoas que sofrem com essa dor, para a gente poder encaminhar, como eu falei, para a gente poder, inclusive, tratar dentro de casa, para a gente saber reconhecer e direcionar, tá bom? Ricardo Yamazaki, bem-vindo! Tudo bem? Semana que vem nós vamos estar aqui com este convidado especial, Dr. Ricardo Yamazaki. Ele vai falar para a gente sobre os olhos. Fiquem atentos. Semana que vem nós temos um assunto, ó, chuchu beleza para vocês. Tem muita gente perguntando sobre olhos, tem muita gente perguntando sobre a visão. Então nós já conversamos, eu e o Ricardo, nós já entramos num acordo. E ele vai despejar um monte de informação para vocês que vocês vão amar. E convida os amigos. Aliás, quem puder, quem quiser chamar os amigos, tem uma setinha aí embaixo. Clica na setinha. Convida os amigos para já assistir essa live aqui com vocês. Porque eu acho que é uma live bem pertinente para muita gente, tá bom? Então vamos. Olha, quais são esses aspectos gerais dessa dor? Ela é dividida em dois tipos, a nociceptiva e a dor neuropática que nós estamos falando, tá? O que é essa dor nociceptiva? A dor nociceptiva é essa que a gente conhece, que ela é uma dor esperada. Por exemplo, quando você cai, a gente já sabe que aquilo vai gerar uma dor. Quando você torce o seu tornozelo, a gente sabe que aquilo vai gerar uma dor, não é isso? Então, ela é uma dor esperada. Quando você tem um corte, por exemplo, passa por um processo cirúrgico, a gente já sabe que aquilo vai gerar uma dor. Então, a dor nociceptiva é uma dor aguardada, ela é uma dor que a gente já sabe que vai acontecer e ela está dentro daquilo que a gente conhece também. Ela é esperada por conta disso. Ela está associada à lesão dos tecidos. E essa dor neuropática que eu tenho falado, né? O que é isso? Aí ela já é diferente. Olha como é que vai mudar o comportamento. Ela é uma dor que vem do sistema nervoso central. Ela não é uma dor que vem dos periféricos, apesar da pessoa sentir nas regiões periféricas. Ela vem do sistema nervoso central. Ela é caracterizada por uma lesão de fibras finas. E a nociceptiva é caracterizada por lesão de fibras grossas. Tudo bem? Tem alguém falando, eu sofro com dores. Tratamento de rancenias. Sim, é normal. Você entra no quadro de dor neuropática, tá? É nesse caso que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então, você vai se identificar com isso que eu tô comentando aqui agora. A gente falando da dor nociceptiva, a gente pode dividir essa dor em dois tipos, que é a crônica e a dor aguda, né? Aquela dor inicial e aquela dor que permanece. Então, a dor aguda é aquela que surge repentinamente, como a gente falou, assim, de repente ela aparece, seja por uma lesão, ou seja porque eu acordei e dormi de mau jeito, enfim, ela surge de uma vez. Ela tem uma duração limitada. A dor aguda, ela é limitada. Ela tem começo, meio e fim. Ela vai finalizar. Ela pode ter uma diferença de sensação de indivíduo para indivíduo. Cada um tem uma sensação diferente. E ela tem um tempo limitado. Esse tempo limitado vai até mais ou menos 3 meses. Até 3 meses, a gente considera que aquela dor, ela seja uma dor aguda, tá bom? Para que essa dor serve? Ela serve para alertar o indivíduo da existência de alguma lesão. Então, quando ocorre alguma coisa, olha, imagina só, você tem ali um problema no rim, ou você tem ali um problema na vesícula. Se não houvesse a dor, você não saberia que aquela região estava com problema, concorda? Eu costumo dizer uma coisa que eu nem ia falar aqui, mas eu costumo falar isso para os meus pacientes, eu falo para todo mundo. Eu nem ia falar porque tem gente que me olha torto, mas eu vou acabar falando, não tem jeito.
Gente, a dor é bem-vinda. A dor é um processo divino que a gente tem que agradecer muito a Deus pelo fato dela existir, tá? Eu sei que quem sofre é difícil, eu sei que quem sofre não é uma coisa fácil de lidar, é complicado. Eu já senti dor, dorzinha e dores exageradas, eu já senti tudo isso, tá? Então eu sei que não é fácil, mas olha, gente, é bem-vinda, agradeça a Deus, porque as pessoas que não sentem dor, elas morrem rapidamente. Vocês querem um exemplo? As pessoas que têm ossos de vidro, elas não sentem dor, né? Elas não sentem. Pessoa que não sente dor, gente, elas se quebram muito fácil, elas não têm limite, elas pulam de lugares altos porque não tem limite, não sente dor, elas se machucam fácil porque não sentem dor. Gente, é muito fácil morrer, não permanecer nesse planeta se você não tiver esse mecanismo maravilhoso chamado dor. Mas é claro que ele tem que ser um alerta, ele precisa te avisar e a gente precisa sanar aquilo ali, controlar, resolver o problema e ficar tudo bem e não gerar uma dor crônica, como que é o que a gente vai falar agora, tá? Quais são essas dores traumáticas que nós estamos comentando que gera essa dor aguda? Quais são elas? A gente vai pensar ali nas contusões musculares, nas cólicas intestinais, as cólicas menstruais, são tudo dores agudas, ela passa, né? Alguma cefaleia, que é a dor de cabeça, elas são agudas, elas vêm, ficam um tempo e vão embora. As dores do pós-operatório, quem faz qualquer cirurgia, uma cesárea, não importa. Você sabe que aquela dor tem um período e depois aquilo ali vai sarar. Que mais? Dores relacionadas a infecções bacterianas, por exemplo, aqueles abscessos, os furúnculos, né? As otites doem, costuma incomodar bastante, as faringites. Então, tudo isso está dentro, está enquadrado nessa questão da dor aguda. São as dores que eu não vou falar hoje, porque isso não é o nosso foco, tá? E a dor crônica, que é a dor que nós estamos relatando, que é o que vamos dar uma atenção especial hoje. Bom, essa dor crônica, ela libera algumas substâncias que ativam os nervos periféricos e os nervos centrais. A dor crônica, ela começa porque a dor, ela vai liberando umas toxinas irritativas. E essas toxinas irritativas, muitas vezes, elas vão desencadear algumas cascatas, alguns processos que vão levar a processos neurais mesmo, tá? Essas dores, elas são conduzidas por estímulo até a medula espinhal, onde ocorre a sensação dolorosa. E essa sensação, ela é modulada, o cérebro precisa entender o que está acontecendo. De lá para o cérebro, ela vai para avisar essa criatura aqui o que está acontecendo, é uma informação que ela dá. Em determinado ponto, vai acontecer um problema. Então, existe todo esse processo, existe toda essa informação, mas acontece alguma coisa no meio do caminho, um problema ali no meio do caminho, que essa informação, ela persiste. A pessoa passa a adotar comportamentos com o intuito de afastar ou eliminar a causa da dor. Muitas vezes esses comportamentos acabam gerando outros problemas, outros processos. Não estou falando só emocional, mas físico também, né? Vamos lá para o exemplo de novo. A pessoa sofre com uma dor de estômago. A tendência é você se encurvar e trazer os ombros para frente, né? Ou geralmente mais um ombro do que o outro. Se você persiste naquilo ali, o que vai acontecer? Começa a dar lesão de ombro. Aí mais para frente, aquela pessoa que tem constantemente processos gástricos, ela vai ter problema no ombro. E aí ela vai chegar para um profissional e vai falar, olha, eu tô com uma dor no ombro, eu não sei o que está acontecendo, mas por que ela tá com essa dor no ombro? Imagina, ela tá com o ombro anterior
desvalorizado constantemente, ela vai elevar o ombro, ele não tem, olha, se eu tô com o ombro para frente, eu não tenho uma boa amplitude de movimento. Se meu ombro tá para trás, eu consigo subir direitinho o meu braço. Mas se o meu ombro tá para frente, por um período prolongado, eu não tenho. Tenta fazer isso em casa. Experimenta para vocês verem. Não tem amplitude de movimento. E isso provoca lesão. Por isso que eu falo, essas dores crônicas, elas começam a atrapalhar todo o funcionamento psicológico, mas físico também, tá? Isso é um exemplo, mas tem inúmeros outros. A gente tem que pensar que o corpo, ele tem uma memória. Tudo pra gente tem uma memória. Se essa dor começa a se prolongar demais, ela não foi tratada, ela vai gerar uma memória. Não tem jeito. Se ela gera uma memória, tem muita gente que confunde isso com dor crônica. Então, olha, vamos pensar. A gente sofre um acidente de carro, o carro bate aqui atrás, você faz uma lesão de chicote no pescoço, aquilo dói durante um período prolongado. Você não resolveu aquele problema porque você fez um deslizamento ali interarticular, não procurou um profissional adequado, não tratou aquela lesão de maneira adequada, mas aquela dor ela vai se resolver sozinha. Só que toda a sua estrutura ela não foi mexida, ela não foi tratada adequadamente. Vem um dia, acontece que você está, vamos lá, sentado numa cadeira de um restaurante, uma pessoa passa atrás de você e dá uma pancada na sua cadeira e a sua postura vai ser essa, né? Você não está esperando, você vai fazer mais ou menos o mesmo movimento. Adivinha o que vai acontecer? O seu cérebro vai lembrar automaticamente daquele acidente que você sofreu, em que a cabeça foi lá na frente, voltou, chicote, gerou dor, papapá. Nossa, gente, volta tudo. A sensação que você tem que sofrer o acidente tudo de novo. Não estou falando que acontece com todo mundo, tá? E não é com todos os tipos de processos. Mas muitas vezes acontece sim. Você faz um entorse de tornozelo, por exemplo, um entorse bem severo. Aí você resolve aquele processo, mas você não trata adequadamente. Eu não vou entrar nesse assunto. E aí, de repente, você dá, sei lá, uma topada numa pedra, ou você dá uma desequilibrada rápida ali com o pé, você nem torceu o pé, mas o seu pé, começa a doer tudo de novo. Tem gente que incha o pé. Aí você fala, mas que eu não fiz nada, gente, eu não fiz nada, olha, foi um negócio tão besta. Mas é a memória, não tem jeito. E isso a gente não precisa confundir com uma dor crônica, não, tá? É a questão da memória mesmo. É importante a gente falar, porque também tem que lembrar disso. Tem uma outra coisa que tem que se pensar, na verdade. Lesão de tecidos moles, seja muscular, seja tendão, seja ligamentar, essas lesões, gente, quando você faz, elas regeneram, tudo mais, mas não volta a ser igual, não, tá? O músculo não volta a ser igual, ele é um músculo cicatrizado, cheio de fibroses, ele é muito mais suscetível a gerar novas lesões, muito mais suscetível a ter dor naquele lugar. Toda vez que você movimentar, ou que você passar a mão ali em cima, vai gerar uma dor. Isso é comum, porque não recupera. O osso recupera. O osso recupera, fica bonitinho. Depois de 10 anos, ele fica todo reformulado ali, bem certinho. Mas tecido mole, não. Ele regenera, mas ele não recupera, ele não volta a ser igual. Quando você faz um corte na sua pele, por exemplo, ela volta a ser igual? Ela não volta. Ela fica sempre com aquela cicatriz. Se você passar a mão ali, dependendo de como foi a sua lesão, aquilo incomoda. Ele dói um pouquinho, né? Vocês podem perceber, assim, aquilo não é mais o mesmo tecido. E não é mesmo. Então, também é importante lembrar que se você tiver uma lesão em determinado local, uma lesão importante, aquele local não vai ser mais o mesmo, vai ser muito mais suscetível a ter novas lesões e sempre vai gerar um processinho doloroso ali, tá? Então, vamos lá.
A dor crônica a gente considera a partir do 3º mês de sofrimento. Então, até os 3 primeiros meses, nós estamos falando daquela dor aguda. A partir dos 3 meses, a gente já começa a pensar na dor crônica. Isso é resultado do que nós falamos ali atrás, de um processo mal adaptativo do cérebro. Então, lembra que eu falei daquela informação que quando ela vai para o cérebro para avisar que aconteceu um problema e volta, às vezes ocorre alguma coisa ali no meio? Então, acontece mesmo. Às vezes ocorre um processo cerebral mal adaptativo que gera uma dor crônica. Essa dor, ela ainda é pouco conhecida. Como eu falei, essa dor crônica que vem do sistema nervoso central, nós profissionais ainda não estamos todos aptos a lidar com ela. Tem muita gente que não consegue reconhecer a diferença. E nós que lidamos com uma pessoa que está em casa, a gente também tem problema em identificar a diferença disso daí, tá bom? Então, é importante mesmo que a gente leia um pouquinho, estude um pouquinho para a gente compreender qual que é a diferença desses dois. A maioria dos diagnósticos feitos clinicamente, que vocês fazem, vou dar um exemplo. Quando vocês têm uma dor, vocês vão lá no médico, o médico pede um raio-x, ou ele pede uma ressonância, ou ele pede um ultrassom. Ele pede alguns exames que vão direcionar, que vão encaminhar esse diagnóstico desse paciente, né? Assim que funciona. Só que, muitas vezes, quando a gente fala de lesão periférica, esses exames, eles não são considerados efetivos, porque eles não dão pra gente uma resposta adequada quando a gente está falando de uma lesão de nervos de fibras finas, ou seja, da dor neuropática. Muitas vezes, a lesão, quando é periférica, ela já foi resolvida, ela já foi sanada, o processo já finalizou, mas aquela pessoa ainda sente aquela dor. Né? Não tem gente, vou dar um exemplo, o membro fantasma, né? A pessoa secciona ali o membro por alguma razão, seja um diabético, um acidente, mas ela ainda sente aquela dor naquele membro que não existe ali, que não está ali. Por que isso ocorre? Ocorre por conta dessa questão da memória da dor, né? O cérebro ainda deixa registrado aquilo ali, a memória de que aquele membro existia, de que aquele membro sofria. Bom, mas existe um outro processo quando a gente fala de dor crônica. Existem aquelas lesões em que as causas, em que as origens, elas não foram resolvidas, elas não foram tratadas. Né? Vamos pensar naquela pessoa, por exemplo, que ela dorme ali em cima do braço, todo dia, ela dorme do mesmo lado, em cima do braço, com o braço virado, a mão na cabeça, todo dia, ela começa a ter uma dor no ombro ali, uma dor importante. Mas você trata, você toma um medicamento, você vai no fisioterapeuta, você vai no médico, faz exame, faz tudo, olha, faz todo o tratamento adequadamente. Mas você não deixa de dormir em cima do braço, você não deixa de lesionar ele constantemente, diariamente. Outro caso também, são aquelas pessoas que ficam ali no computador todos os dias digitando, começam a ter parestesia nas mãos, dores nos dedos, dores nas articulações do punho, dores na cervical. A mesma coisa, procura um médico, faz todos os exames, faz tratamento medicamentoso, vai no fisioterapeuta, começa a tratar, a lidar com aquela dor, mas infelizmente ela não trata a causa, que é constantemente, diariamente, ela está ali no computador, com baixa respiração, sem levantar para fazer os exercícios adequados, que é de alongamento, de respiratório, enfim. Tudo isso é importante da gente conhecer da história do paciente para a gente saber como lidar com ele. Porque muitas vezes você usa uma terapia, seja o Ginkgo Biloba, né, por exemplo,
E o Ginkgo Biloba não funciona. A pessoa fala para você, nossa, mas não funciona, eu uso, mas não resolve. Acontece que aquele processo, ele não foi resolvido. Às vezes nem é uma dor neuropática, mas aquele processo não foi resolvido. A pessoa está constantemente gerando lesão, constantemente dando tapa na mesa, constantemente dormindo em cima do braço, constantemente usando os braços de forma e com postura inadequada. E isso é um grande problema. Então, é importante nós reconhecermos, sabermos a história do paciente, entendermos o processo da dor dele, para a gente saber como atuar, para a gente saber como tratar, para a gente saber como direcionar esse paciente. E qual que é a diferença dessa dor? A gente vai falar de dores nociceptivas e de dores neuropáticas. Existe uma diferença grande entre essas duas dores que a gente precisa relatar para saber como tratar. A dor nociceptiva é lesão de fibra grossa, que a gente consegue reconhecer isso, consegue identificar, porque vocês fazem um exame chamado eletroneuromiografia. Como é que é eletroneuromiografia? Aquela agulha horrorosa, enorme, que eles enfiam lá no seu músculo para ver qual que é a atividade neural daquele músculo, tá bom? Então, a gente consegue ver, observar quando é lesão lá de fibras grossas. Mas na dor neuropática, não, porque aí é lesão de fibras finas. Então, esse é o problema da gente identificar. Isso é o mais complicado da gente diagnosticar. Aí, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe uma apostila, isso aqui é uma apostila pequenininha, ela deve ter mais ou menos umas 300 páginas, só falando de dor, gente. Isso aqui é só dor, tá? E eu trouxe aqui um quadro para mostrar para vocês. Esse quadro identifica mais ou menos isso que eu tô falando. Então, por exemplo, quais são os sinais e sintomas da dor, né? Por exemplo, uma sensação. A parestesia que a gente conhece. A parestesia é aquele formigamento, aquela sensação de que está anestesiado. Então, essa parestesia a gente chama de dormência, não tem necessariamente agulhada, né? Desagradável, mas essa dormênciazinha, essa sensação de anestesiado. Isso é lesão de fibras grossas, tá? Então, isso é geralmente por problemas articulares que vão para cima do nervo. E isso tem um tipo de tratamento, que a gente vai falar disso, tá? Desestesia, que são as parestesias dolorosas, ou seja, além de você ter aquela sensação de formigamento, de anestesiado, ela tem dor. Quando isso acontece, você tem lesão também de fibras finas, lesão de fibras grossas e lesão de fibras finas. Olha a situação. Uma hiperalgia. Isso que, como é que acontece? É uma resposta aumentada a estímulos que normalmente provocam dor. Uma coisa que vira um exagero. Por exemplo, vai dar um beliscão numa pessoa, se dá um beliscão em mim, aquilo dói. Mas quando a pessoa tem uma hiperalgia, ela vai sentir uma dor exacerbada, uma coisa exagerada. Aquilo parece que, nossa senhora, é muito, sabe? Dá uma topada no pé da mesa. Nossa, às vezes até falta o ar, né? Tem gente que passa por esse processo. Isso é o quê? Lesão de fibras finas, não é lesão de fibra grossa. O tratamento é diferente. Observa aí. Uma hiperpatia é uma reação mais prolongada que o usual após um estímulo doloroso simples. Uma coisa bem simples, bem pequena, que gera um incômodozinho, vamos lá, um puxãozinho de orelha, ou vai colocar um brinquinho, e aí ao invés de colocar no buraco, você dá aquela pontadinha assim, né? Que é um negócio simples, não gera um incômodo, não gera uma dor, né? Mas para aquela pessoa, nossa senhora, é um exagero. Aquilo a gente chama de uma sensibilização central. É diferente também. Uma desautonomia, que aí vem com inchaço, edema, né, vermelhidão, alteração de temperatura, alteração, vem com suor no local. Aí a gente está falando de lesão de fibras finas, autônomas. Então, são para vocês verem, gente, de verdade, para vocês entenderem como tem vários tipos de dor e como o tratamento é diferente.
E como é que a gente vai diferenciar isso na prática? É o mais importante, gente. A gente vai fazer um questionário, tá? Para ter um direcionamento. A gente vai montar um questionário. Nesse questionário, vocês vão direcionar a pessoa que vocês vão perguntar, mas vocês não vão dar para elas opções do que vocês têm ali à mão. Ninguém vai dar opção. Ah, você sente assim ou sente assado? Ah, é assim? Não. Você vai fazer a pergunta. E aí a pergunta a pessoa vai responder. E olha, ela responde claramente, vocês vão ter ali no conteúdo de vocês. Gente, olha, não é para dar diagnóstico. Eu não vou ensinar ninguém a diagnosticar a dor. Isso é para direcionar, que fique muito claro para vocês, tá bom? Agora, fica atento, anota, porque essa dica que eu vou dar para vocês é ouro mesmo, anota, presta bastante atenção, ok? Porque é uma dica que vocês vão saber diferenciar, correlacionar, orientar, trabalhar, enfim, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, anota aí. Como é a sua dor? Como é a sua dor? Ela queima? Aquela sensação de que passou o ferro de passar? Ela queima? Bom, se ela queima, eu vou ficar ligada em lesão de fibras finas. Depois eu vou falar da forma de tratamento. Parece que está anestesiado, que é o que a gente falou, que é a parestesia, lesão de fibras grossas. Tá empontada, parece que dá um monte de agulhadas, lesão de fibras finas. Parece um peso, né? A sensação que tá pesado, lesão de fibras grossas. Parece que você foi atropelada, aquela sensação, ai, acordei moída hoje, nossa senhora, a sensação que eu fui atropelada num caminhão. Fibras grossas, dores musculares, isso daí, tá? Quando eu me mexo, fica pinçando, sabe? Ai, na hora que eu viro o braço, assim, ai, dá uma pinçada bem aqui. Na hora que eu viro a cabeça, dá uma pontada, uma fisgada aqui, sabe? Gente, isso é articular, isso é dor articular. É quando a articulação, ela não tá bem encaixada, na hora que você faz o movimento, ela dá aquela pinçada. Então, quando é esse caso, isso é um caso diferente, a gente vai falar depois, tá bom? Então, você anota aí. Segunda pergunta, importante. Em que situação a sua dor aparece? Que circunstância que ela aparece? É quando você se mexe? Ah, eu tô parada, tá tudo bem. Mas na hora que eu levanto o braço, geralmente isso acontece ou por processos articulares ou por problemas musculares. Aí o tratamento é local. Ela é o tempo todo ou não? Tem horas que acontece, tem horas que não acontece. Quando você acorda com a dor? Ou ela vai acontecer mais ao longo do dia? É importante de saber. Essa dor, ela te acorda à noite? Gente, essa pergunta eu aprendi na faculdade, ela é tão importante que vocês não fazem ideia. Por quê? Quando uma dor acorda a pessoa à noite, antigamente se pensava muito relacionada ao câncer, tá? Aquela dor que à noite ela é perturbadora, se orientava muito a pessoa a procurar logo um oncologista, dar uma avaliada melhor. Hoje em dia, a gente sabe que tem outros processos referentes a isso. Por exemplo, um colchão. Eu vou dar um exemplo do colchão. Então, no colchão, se você tem um colchão que não é adequado para você, não tá legal, durante a noite você vai sentir dor, essa dor vai te acordar. A posição. Posição é muito importante. Eu vou dar uma aula sobre posição para dormir, tá? Uma hora eu vou dar essa aula para vocês. Se você dorme com as estruturas todas rodadas, aquilo vai te gerar incômodo à noite um dia e você vai ficar acordando. Travesseiro, a mesma coisa. Gente, eu sei que vocês não estão conseguindo anotar. Essa live vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar lá no YouTube. É por isso que eu tô olhando para vocês, tô olhando para cima. Para vocês, para cima. Cara crachá? Cara crachá? Então, porque ela vai subir para o YouTube dentro de 2 dias. Porque ela precisa ser editada e a gente sobe ela para o YouTube. Tá bom? Não posso falar mais devagar, Rose, eu vou te falar por quê. É muito assunto, pouco tempo. Infelizmente, daqui a pouco eu tenho que encerrar, senão eu não acabo. Mas depois vai lá e anota, tá bom?
Você perde a força quando você pega objetos? É importante de saber também. Terceira pergunta. Aonde é a sua dor? Aonde ela fica? A pessoa vai colocar a mão. Ah, minha dor é aqui, ó. Ah, ela é local? Ela é irradiada? Ela é difusa? Isso também muda na hora de fazer o tratamento. Quarta pergunta. Como que ela começou? Também é importante. Geralmente, a história que a pessoa te conta, ela já vai te direcionar como que você vai agir com relação a essa dor. Se a pessoa caiu, se ela sofreu algum acidente, se ela fez alguma cirurgia, se foi do nada. Ah, do nada, eu adoro essa frase. Não, doutora, olha, foi do nada a dor surgiu e aí de repente ela não passa, papapá. Eu gosto muito disso porque isso precisa de um fisioterapeuta para avaliar essa dor, né? Porque essa dor do nada, a gente já sabe que o fisioterapeuta tem que atuar, olhar bem a postura do paciente, orientar esse paciente, trabalhar com esse paciente. Então, essa é a que eu mais gosto, aquela que surge do nada, adoro. Quinta pergunta. Deixa eu olhar aqui o horário, porque senão a live cai e vocês vão ficar sem. Tô acabando já. Tem alguma doença, isso é importante, gente, ou você teve alguma doença recentemente? Lembra que eu falei do diabetes? Lembra? AVC? A pessoa teve um AVC? Ela tem esclerose múltipla? Ela tem artrite reumatoide? Gente, vocês estão gostando da minha dica? Vocês estão gostando? Dá coraçãozinho aí, hein? Vocês dão um coraçãozinho que eu fico sabendo se vocês estão gostando, vocês não estão gostando. Ela tem lúpus. A gente precisa saber se ela tem alguma coisa para relacionar isso com essa dor que ela está sentindo, para saber se isso tem uma correlação ou não, tá bom? Isso é muito importante. Que mais? Deixa eu achar aqui. Quando a gente fala de terapias coadjuvantes para dor, quando a gente fala, seja ela qual for, tá, gente? Não importa qual seja a terapia. A gente precisa identificar isso daí. Mas no caso do ginkgo biloba, gente, presta atenção agora, ó, abre a mente. Caso do ginkgo biloba, abre a mente, porque isso é importante que eu vou falar. Para vocês que trabalham com ginkgo biloba, usem em casa, observa. A gente precisa entender a origem dessa dor para a gente ter sucesso no nosso tratamento. Começa por aí, nós já conversamos sobre isso. Se a gente suspeitar de dor neuropática, que vocês fizeram aquelas perguntas lá e vem as respostas, então essa dor de formigamento, essa dor de agulhada, essas dores de membros, dor associada a outras doenças, então você já pensa logo naquela dor neuropática. A predominância do ginkgo biloba não é na região da dor, é na cabeça. Lembra que eu falei? Isso é uma dor do sistema nervoso central. O tratamento é na cabeça e medula espinhal. Tudo bem? É importante, o tratamento de vocês não está dando certo, muda a região do trabalho, tá? Dores nociceptivas, que é aquelas que acontecem, vocês sabem que vão acontecer por causa de acidente, trauma, papapá. A aplicação é no local da dor. Ah, o paciente falou assim, doutora, eu tô com dor aqui. Ou, vamos lá, Dinha, eu tô com dor aqui. Então, é aqui que vocês vão aplicar. 20 minutos, nada menos. 20 minutos no local da dor. Ah, mas não tá funcionando. Eu falei que eu tô com uma dor aqui na mão, nessa região aqui do braço, mas aí você percebe que ela não é uma dor neuropática, porque ela não é nos dois membros. Começa por aí, hein? Não é nos dois membros, é num só. Ah, a dor tá por aqui, eu tô aplicando ginkgo biloba, não tá resolvendo. Procura uma área mais próxima, sobe pro ombro. Melhor, sobe para a cervical, porque a gente tem o plexo braquial que desce, que é o conjunto de inervação que desce para o braço, que às vezes o problema não está aqui. O problema está aqui, na cervical. Então, não está dando certo, muda o foco do ginkgo biloba, tá? Veja se tem doenças associadas, porque se tiver, a prioridade é você tratar a doença e não a dor. Tem diabetes, vai tratar o diabetes da criatura. Tem esclerose múltipla, vai tratar a esclerose múltipla da criatura.
Não adianta você tratar dor ciática, Cris. A dor ciática, geralmente, ela vem ou do bumbum ou da coluna. Então, você tem que tratar as duas áreas, com bumbum e coluna. Mas primeiro tem que ver se é dor ciática mesmo. Que eu conheço um monte de gente que fala que tem ciatalgia e não é, tá? Tem que primeiro ter o diagnóstico bem direitinho, tá? Agora, dores articulares. Gente, dores articulares, o Kenkobil não resolve. Não adianta, Kenkobil não resolve dor articular, tá? Mas por que não resolve dor articular, gente? O que acontece? Sabe o que acontece? A dor articular, a articulação, ela tem um posicionamento e que por alguma razão, aquele posicionamento mudou. Por exemplo, eu tenho uma vértebra em cima de outra vértebra. Aqui no meio passa a inervação. Só que a gente chama isso de forame. Esses forames são muito pequenininhos, né? Essa coisa monstruosa que eu tô mostrando aqui não, tá? Eles são bem pequenininhos. Quando uma vértebra, ela muda seu posicionamento, ela gira sobre a outra e se mantém ali, ela estrangula a saída da inervação. Não adianta você colocar Kenkobil achando que a dor vai melhorar. A dor vai melhorar, porque a dor não vai melhorar. Ah, então tá. Então quer dizer que eu não vou usar quando a dor é articular? Vocês devem usar. É importante usar. Mesmo que a dor não esteja melhorando. Por favor, usem. Por quê? O que acontece? Quando ocorre de uma articulação estrangular um nervo, a inervação ela também tem sangue ali dentro. Ela é irrigada. E ela vai sofrer o que a gente chama de apóxia neural. Vai diminuir esse fluxo sanguíneo e aquela inervação vai morrer. Se a gente usa o Kenkobil, gente, vocês estão ajudando a essa lesão a não se agravar. Vocês estão auxiliando para que essas estruturas elas permaneçam mais saudáveis possíveis, até que aquele problema seja sanado, até que aquele problema seja resolvido. Tudo bem? É muito importante. Ah, mas eu não estou percebendo melhora da dor. Não tem problema. Mantenha o uso do Kenkobil, porque ele vai auxiliar que essas estruturas, principalmente a neural, que ela não morra, que ela não sofra uma lesão ou danos ainda muito piores do que se você não estivesse usando o Kenkobil. Entenderam? Olha, temos 1 minuto apenas, vou finalizar minha live, senão ela vai cair e a gente vai perder, ela não sobe mais para o Instagram, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Entra lá no YouTube, compartilha e aí a gente vai conversando mais sobre isso. Quarta-feira eu vou estar aqui com o professor Salgado e a gente vai falar sobre fibromialgia. Convida seus amigos. Gratidão, super beijo no coração. Tchau, tchau.